o aborto e suas consequências. É um assunto, evidentemente, bastante sério, que rola até hoje em todos os meios, em todas as religiões, no meio da saúde, né? Organização Mundial de Saúde, Associação Médica Brasileira, Associação Médico Espírita, né? As religiões em geral cada uma tem a sua opinião formada ou meio formada, ou depois adaptam melhor e vão, enfim, à medida que a tecnologia avança, tudo isso vai sofrendo novas deduções, novos entendimentos a respeito disso. Então, o que nós propomos a fazer, né? Para falar de aborto assim de uma forma mais completa, é fundamental que a gente discuta a essência da vida antes de qualquer coisa. Desde a infância do ser humano, e somente depois de falar bastante sobre a infância, falarmos sobre o aborto em si. Porque nós teremos pré-requisitos na profundidade e com a seriedade necessários a uma formação de uma visão própria do que seja aborto. Pois nossa fé tem de estar baseada na razão. E para tal é preciso uma visão mais ampla e que transcende a própria palavra aborto. Então é preciso bastante esgotar, falar de vida. Para a gente falar de aborto, tem que entender de vida, porque aborto é morte, nascimento é vida, infância é vida. Dessa forma, a gente dividiu o nosso estudo em duas partes, preste atenção. Uma é composta de perguntas inspiradas lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que Kardec codificou para a gente, e que versa sobre infância, e uma outra em módulo visual de 3 etapas. Preste atenção que é aí que tem a grande novidade. Essas etapas são autoexplicativas e se aplicam ao aborto propriamente dito e vão sedimentar a formação pessoal de cada um, a opinião final de cada um. Não é? Por que, gente, que a gente está falando isso? Não existe, portanto, uma relação de consequências. Isso é muito importante que a gente fale, e lá para diante, se aparecer gente nova, eu talvez volte a esse tema também, vocês, desculpa se voltar. A gente tem que fazer essa reorganização da cabeça, né? Porque não existe uma relação pura e simplesmente, como muitos podem pensar, mas cada caso é um caso. Então não existe relação de consequências. Senão a gente está misturando isso com karma, levando a coisa nesse nível. E não é por aí. Se nós estamos fadados a crescer, nós vamos progredir, vamos evoluir, sim, com certeza absoluta. Demore mais, demora um pouco menos. Alguns mais rápido, alguns mais lentos. Mas nós vamos evoluir, porque Deus não erra. E Ele nos criou para sermos felizes. Olha como é que é muito mais importante a gente falar de vida primeiro, para depois falar de aborto, porque é fundamental e acontece no mundo real. Né? Então, nessa primeira parte, nós vamos começar com questionamentos assim, simples, e que vão se complicando um pouquinho, eu não diria complicado, vão se tornando mais, requerem mais atenção para a gente. Tá bom? Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês puderem escrever na tela assim, olha, não estou entendendo tal parte, seria legal, me ajuda um pouco. Tá? Pode ter outras partes que pode ser um pouco inconveniente, sem concluir a ideia, fica difícil, de repente, de dar uma satisfação naquele instante, mas eu não vou deixar de falar. Tá? Então vamos só, preste atenção nisso. Ó. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão evoluído quanto de um adulto. O espírito de uma criança é tão evoluído quanto de um adulto? Pode ser até mais, gente. Depende de quanto ele já progrediu. Não esquecer que ele teve outras encarnações. Ele teve em outras vidas, ele já acumulou aprendizado de toda a ordem. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis impede que ele se manifeste por completo. Né? E ele só pode agir de acordo com o instrumento de que ele dispõe.
Ele só pode agir dentro das limitações próprias do organismo dele, do físico que ele tem, que é através da matéria que o espírito se manifesta, afinal de contas, né? Agora, uma outra observação, uma outra pergunta. Não só considerando o obstáculo dessa imperfeição desses órgãos, então, o espírito de uma criancinha pensa como criança ou pensa como adulto? Interessante, né? O questionamento para a gente pensar. Então, sem considerar o obstáculo da imperfeição dos órgãos, o espírito, vamos dizer assim, o espírito é velho, né, já é antigo, de uma criancinha, pensa como criança ou como adulto? Quer dizer, ele pensa como criança que está nascendo pela primeira vez, ou ele pensa como adulto? Se não fosse essa restrição imposta pela imperfeição dos órgãos. Então vamos lá, desde que se trate, preste atenção na resposta, desde que se trate de uma criança, é claro, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos que compõem a inteligência dessa criança dar até toda a intuição própria de um adulto a ela, ao espírito que a anima. Inclusive a gente tem que considerar aqui o próprio estágio de desenvolvimento da glândula pineal, que fica no centro da cabeça e que é como se fosse um para-raio, e é através dele que a gente se comunica com o lado espiritual da vida. E também temos que considerar que a reencarnação não se conclui propriamente nessa época, mas sim mais tarde. Então, a idade infantil, aquele período infantil, não existe por acaso. Aquilo tem um motivo para existir, que nós vamos discorrer um pouco mais adiante, seguindo em frente. Tá bom? Eu estou vendo o pessoal escrevendo aí, já estou mais calmo, aí tá tudo bem. Então, logo, ele tem limitado a sua inteligência, a criança, né? Enquanto a idade não lhe amadurece a própria razão, né? Porque tem que ter a razão para comandar a vida. A perturbação que o ato dessa encarnação produz no espírito também não vai cessar de súbito, por ocasião simplesmente do nascimento. Só gradualmente vai se dissipando, também juntamente e necessariamente com o desenvolvimento dos órgãos. Não acham justo isso? Há um fato de observação que pode apoiar essa resposta, né? Os sonhos numa criança não apresentam o mesmo caráter dos sonhos de um adulto. Quase sempre são próprios de crianças mesmo. Aquele chorinho que dão quando estão sonhando, etc e tal, né? Não podem ser sonhos de adulto, de outras vidas naquela criança. É evidente que não pode, que não seriam coisas incoerentes. Não é? E às vezes a gente cria, até ouve falar, eu já ouvi falar dentro da família, nessa fantasia. Não, está sonhando com outras vidas. Calma aí, peraí. Não é assim não. A banda toca de um jeito diferente. Deus não erra, as leis são perfeitas e imutáveis. Ele não faria esse tipo de coisa, não permitiria que isso jamais acontecesse. Vamos usar a cabeça, usar a razão, submeter o crivo da razão, para depois, coitado das crianças, né? A coisa fica feia mesmo. Mas a gente tem que considerar tudo isso. Em caso também do desencarne infantil, que apesar de, entre aspas, que é forte falar nisso, né? Mas é preciso também, a criança volta imediatamente ao seu estado anterior à da encarnação? No caso do desencarne. Desencarnou, volta o espírito dela a tomar conhecimento de tudo, é isso que está se querendo atingir, né? Com calma, e vai voltar sim, mas ele vai se desembaraçando do seu invólucro corporal. E à medida que isso vai se desenvolvendo, é que vai voltando a memória pregressa dele. Não é? Quanto mais ele for, ou foi em outras vidas, apegado às coisas da matéria, vai demorar mais para ele poder atingir aquele nível já evolutivo dele, que ele vai voltar mais rápido ao estado de espírito natural que ele tenha, original. Vamos dizer dessa forma. Ele não adquire rapidamente a lucidez. O que vai acontecer somente quando se tenha completado a separação daquele envoltório do corpo totalmente, quando não existe mais nenhum tipo de laço que una o espírito ao corpo.
Então, é tão bom, talvez, falar nessas coisas, né? Assim, até para refrescar a memória. Porque isso às vezes está acontecendo no nosso lado com o nosso filho. E eu estou aí em cima, não sei se estou mostrando aí, vocês não estão vendo os 4 netinhos, eu estou com 4 netinhos em cima aí. Hoje estão fazendo 4 meses meus trigêmeos primeiros. Eu não podia deixar de falar nisso, que eu estou babando na gravata até hoje. Mas o espírito reencarnado numa criança sofre em consequência da sua limitação pela imperfeição dos órgãos. Olha que pergunta também super, olha só. O espírito reencarnado na criança, o espírito, ele sofre em consequência da sua limitação pela imperfeição dos órgãos? Ou seja, será que ele se lembra de outras encarnações e fica danado da vida, chateado porque não pode se manifestar direito por ali? Não, é claro que não. Esse estado corresponde a uma necessidade dele e está de acordo com a natureza, de acordo com a providência divina. É um período, uma espécie de repouso do espírito, né? É um momento de calma, por que o homem tem a infância mais longa? A gente já sabe que é para aprender, né? Qual a utilidade para o espírito de passar então pelo estado de infância? O objetivo de todos nós é de crescer, de evoluir, de progredir, né? Durante esse período ele é mais acessível à criança, às impressões que recebe, que precisam ser capazes de auxiliarem no seu adiantamento, e isso são deveres daqueles que vão educá-los. Ah, então se é assim, o programa, o foco não é todo na criança. Não, o foco também é em cima dos pais. Porque nossos filhos são espíritos. Nossos filhos são empréstimo que Deus nos faz para nos ajudar a evoluir e ajudarmos a eles a evoluírem. Tenha ou não relação com o nosso passado, entre nós pais e eles filhos ou não. Não importa isso. O importante é que precisa-se de um pai, precisa-se de uma mãe, precisa de um filho. Quem vai ser quem, aí é outra conversa. A gente não pode nunca proporcionalizar isso. Às vezes os motivos são os mais diferentes possíveis que levam a isso. Minha filha, por exemplo, ter trigêmeos, por quê? 3. Isso a gente sabe que foi combinado no plano espiritual por eles que toparam essa guerra, essa encrenquinha, né? Que não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas isso não foi por acaso. O acaso não existe. Se o acaso existisse um microscópica vez, nada mais existiria, porque tudo seria obra do acaso, e o acaso não pode fabricar coisas inteligentes. Se nós somos um pouquinho inteligentes, já distorcemos o acaso, né? Já começa por aí. E por que o choro, né, é a primeira manifestação ao nascer? Coincidentemente, a primeira atitude dela é fazer. Para começar já, observem bem, é o outro lado da coisa, não é só o lado da medicina, que precisa do pulmãozinho, respirar, etc. e tal. Também tem um outro lado aí, para começar a estimular o interesse da mãe e já provocar nela os cuidados que a criança necessita. Aí está mais uma prova da inteligência e da providência divina. E na adolescência, o espírito se modifica especialmente ao sair dela e se transformar num adulto, é isso que isso quer dizer, né? Qual o motivo dessa mudança que observamos com tanta frequência no caráter do indivíduo nessa etapa da vida? Por que existe essa mudança tão grande? Existe a entrada na adolescência com mais rebeldia, menos rebeldia, e às vezes mais tarde alguma coisa vai se revelar no caráter geral daquele espírito. É que o espírito que retoma integralmente nessa ocasião a natureza que lhe é própria e se mostra como ele era. Depende do que nós já fizemos por ele naquela época de infância. Vai ser um misto disso, da educação que nós tenhamos dado, pelo lado moral, e daquilo, é aborrecência, né? Daquilo que ele desenvolveu por ele mesmo, aprendizados dele e o que ele traz no bojo do seu estado pregresso, seu estado moral anterior.
Isso aí começa a fazer sentido, né? Não sabemos que a inocência, o grau de inocência que as crianças ocultas. Não sabemos quem elas são, nem o que foram, nem o que serão. Não sabemos. A gente torce para que dê certo. Não é? E para que a gente torça melhor, a gente tem que fazer por onde? Não é? Então é preferível também gastar um pouco de tempo falar de educação. Não é? Se a gente começa, por exemplo, a falar do aborto, do fim da vida, a gente vai precisar de educar essa turma antes, nós vamos passar por isso aqui, para saberem que estão fazendo um filho, né? Sim, de verdade, vão ser responsáveis por eles e tudo mais. Então precisamos de aqui já introduzir esse conceito, já começar a falar disso. Contudo, temos afeição por elas, nós as acariciamos, é como se fossem parte de nós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que se possa votar uma pessoa a outra pessoa. Quantas vezes eu soube, trabalhando em centro espírita durante muitos anos, com atendimento fraterno, de brigas, não estou dizendo o nome de ninguém, estou contando somente entre aspas, o milagre, né? o que aconteceu. Mas quantas mulheres, quantos maridos ficam aborrecidos com as mães, e às vezes vice-versa, mas é mais comum o marido com as mães, por causa da atenção que elas dão para os filhos. Não é? Por quê? Mas, no entanto, tem uma afeição por essas crianças, é como se fossem parte de nós mesmos. Agora, a mãe tem sempre, e isso é natural, isso todo mundo sabe, a gente sempre fala, graças a Deus a mãe de Jesus, Nossa Senhora, né? A gente não é à toa. A mãe é a mãe. Todo mundo sente isso, todo mundo sabe disso. E não sabe talvez se expressar até, mas sabe sentir. De onde vem esse meigo afeto, essa terna benevolência, que mesmo até os estranhos sentem, qualquer estranho, por uma criança qualquer? Porque as crianças são seres de Deus, mandando e visando novas existências. Deus está nos mandando para que vivam novas existências, para que não as tratemos com excessiva severidade, lhe dá todos os aspectos de inocência. Olha como é que esse conjunto de coisas que a gente não pensava tem a sua importância, tem sim o seu motivo de ser. Hã? Flávia, ela falou que é melhor não saber. Vou dar o riso junto contigo. Mas só isso, por enquanto. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, hein? Isso fica encoberto com a capa da inocência. Está aí o é melhor não saber. Não é? Vou repetir. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, isso fica encoberto com a capa da inconsciência dela. Essa inocência não é superior com relação ao que eles eram antes. Não é isso. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, as consequências no futuro vão cair exclusivamente sobre ela. Consequências. Não estamos aqui tirando o peso da responsabilidade dos pais. Mas, sem dúvida, coisas vão acontecer com essas crianças. Na idade mais madurinha. Né? Mas Deus lhes deu somente por isso esse aspecto de inocência? Ou tem mais coisa por trás, hein? Não. Foi também e principalmente por causa dos seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que eles transmitem com aquilo tudo que a gente tem falado até o momento, e aquilo tudo que cada um de vocês tem em mente. Né? Esse amor se enfraqueceria grandemente se houvesse um caráter áspero e até intratável de convivência entre pais e filhos. Por isso, julgando seus filhos bons e dóceis, né, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados, e isso ajuda na formação de um caráter melhor. Ela pensou, se não tivesse inocência, não haveria passar você também. Hein? Terrível. Então,
Os filhos não mais necessitam de proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante uns 15, 20 anos. Eles acabam, por final, por assumir seu caráter real e individual em toda a sua nudez, conservando-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre acabarão demonstrando que a infância manteve ocultos. Apesar de tudo que a gente fez, a gente pode ter minimizado bastante desses problemas, mas eles sempre vão acabar demonstrando, não há como não ser. Você vê, eu sou bonzinho pra caramba, até hoje, sempre fui bonzinho. Por que eu agora vou deixar de ser bonzinho? Só porque eu cresci? Só porque eu estou babando na gravata com sou avô de 4 netos? Não é? Só porque eu estou aqui falando para vocês? Não é não. Não creiam nisso. A gente tem uma pendência grande lá para resolver lá de trás. Portanto, é preciso levar em consideração que em nossos lares, provavelmente, renascem crianças cujos espíritos vêm de outras realidades, nas quais eles contraíram hábitos diferentes dos nossos. Temos que levar isso em consideração. Trazendo paixões diferentes daquela que nós nutrimos, inclinações que eles trazem, gostos, inteiramente opostos aos nossos. E aí, às vezes, muitas das vezes, estão provas a enfrentar por pai, por mãe, pelos próprios filhos, da obediência, do usar a lógica, usar a razão, usar o bom senso. Já vem aquela carga que o espírito já tem, já começa a se manifestar, e você já começa a manifestar, se for o caso, uma má tendência, alguma parte do caráter que não está muito boa, a gente vai trabalhar em cima. Já tem gosto pela maldade. Já tem gosto pela maldade, entendi. A gente muitas das vezes pode até pensar sobre isso, né? E só tem 5 anos. E você vê que são fatos, a gente não está mentindo, não está falando nada de novidade, né? São tendências. Por que as tendências? Porque já estão pré-gravadas no perispírito dessas crianças, que serviu de MOB, que é de modelador. Vete, me ajuda. Modelador. Objetivo, né? MOB. Modelador biológico de cada corpo. Né? Está vendo como é que a gente precisa de ajuda aqui? Modelador organizador biológico. Matou a pau, Lulu. Obrigado. Então, eles vão incutir isso nos corpinhos que nós vamos ocupar. Esses corpinhos, à medida que se organizam e vão se completando, que conforme a gente começou lá atrás falando de neném, tudo isso vai começar naturalmente a ficar mais adulto também dentro de si. E vai começar a ficar mais claro, mas isso vai se manifestar desde uma tenra idade com algum tipo de sintoma, de manifestação, até que isso vá se complicando, ou vai se organizando, vai tomando o seu rumo. É a chance que nós temos de evoluir, tratando dos nossos filhos, a chance da educação e deles mesmos, mais tarde, por utilizarem de tudo isso. Todo espírito na fase inicial da vida já mostra suas tendências, com certeza, Beth. A gente já mostra assim, olha que o outro falou lá, o Canto Amaral, dos 5 anos, né? Eu já conheço uma porção assim, tá? São bem mais do que muitas crianças nessa situação, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje tempos difíceis. O que tem havido no nosso passado? Primeira, Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, tem tanta coisa acontecendo. Nós estamos em uma época terrível de mudanças para melhor, mas que a gente não vai ver tão nítido e tão rápido essa melhora. A gente primeiro vai ter que ir um pouco mais para o fundo do poço, quer dizer, eu estou dizendo agora por mim, tá? Estou falando aqui pela doutrina espírita, isso é o Reinaldo que está dizendo. Eu acho que a gente ainda vai cavar um pouco mais fundo para poder sair de tudo isso. E vide essas guerras, esses complôs, esses conluios que estão fazendo de todo tipo dentro de um país, entre países, em continentes. Né? Até hoje, o nego está brigando aí por causa de água, por causa de comida. E tem país aí que todo mundo engorda pra caramba e o outro não tem nada para comer. De onde vem isso? Né? E os pais não orientam. Patrícia perguntou aqui,
O que fazer os pais quando eles perceberem essas más tendências de seu filho? Tratar imediatamente de começar. Por exemplo, a tendência ao egoísmo. Isso vai começar a se perceber, não, eu quero, isso é meu. Aí tem aquelas pequeninas discussões e tal que a gente não pode deixar crescer. A gente já vai abafando isso aí, não, empresta para o coleguinho, empresta para o priminho, empresta para o irmãozinho e tal. Vai cortando isso devagar na idade que ainda se faz possível, vai moldando. É isso aí, vai mudando. Até que, mais tarde, isso vai começar a fazer. Professor Hernani Guimarães de Andrade, modelo organizador biológico, lembrou muito bem também, Ernest. Obrigado por ter dado um reforço, que às vezes dá um break aqui, garotão do jeito que eu estou, com 22 anos, aí a gente esquece algumas coisinhas. Ah, meu Deus. Mas os filhos, então, não precisam mais da proteção e da assistência que foram dispensados durante esse tempo. Eles acabam por assumir o caráter real, individual e em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram bons, né? Fundamentalmente bons, e acabarão mostrando, enfim, o que se manteve oculto. É preciso levar em consideração que nossos lares podem renascer espíritos cujas tendências e realidades foram contraídas em locais diferentes, e são extremamente diferentes dos nossos. Eles trazem paixões das que nutrimos, gostos inteiramente opostos, iguais aos nossos. Sim e não, depende de cada caso. Agora, dizer que tudo, fulano saiu ao pai, fulano saiu à mãe, saiu a isso, assim, 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 né? Essas características de inteligência, essas características do espírito, não são herdadas. A gente herda as características físicas. O olho de uma cor, a pele, etc e tal. Agora, aquele caráter moral a gente não herda. Esse material é nosso. Né? A gente nunca viu aqui caminhão de mudança acompanhar enterro. Porque o que a gente leva para o outro lado da vida é o lado moral. É o que a gente tem de moral. Qual a nossa conquista, qual o nosso volume de conquista. Qual o bem que nós já... O quão de bem somos nós, homens de bem. Podemos nos chamar desse jeito. Quanto de bem tem nesse homem de bem para cada um de nós? E nós mesmos, ao morrermos, nos achamos num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ah, é também? Então o mesmo que acontece daquele torpor e tal, também vai acontecer naquela ocasião. Na ocasião da passagem de cada um de nós como adultos. Algo do tipo vai acontecer. Para podermos nos desenlaçarmos, nossos perispíritos, desses corpos nos quais vivemos dezenas de anos ou algum tempo variável aí, mas fundamental, necessário para a gente, para a nossa evolução. Ao voltarmos ao plano espiritual, vamos ignorar hábitos, costumes, relações próprias do mundo material na qual tivemos encarnado, mas isso vai ser feito aos poucos. Não é de uma hora para outra, pá, estalou o dedo em passo de mágica. É evidente que não. Por isso que a gente está investindo aqui, ao falar antes do aborto, e falar dessas coisas. E já posso dar até uma luzinha, né? Falando disso, a gente já está falando no aborto. Olha a responsabilidade, as oportunidades que a gente está lançando no tempo e no espaço aí, né? Nós vamos manejar no futuro, com alguma dificuldade, uma linguagem que hoje nós não estamos acostumados a falar. Pelo menos faz muito tempo que a gente está acostumado a falar assim, que é não falar mais com a boca. É se comunicar através do pensamento. Então a gente vê que no lado espiritual as coisas vão funcionar assim exatamente. Do lado do pensamento. Aquele pensamento que eu tenho hoje é que vai me trazer para a companhia pessoas e espíritos, né, que pensam como eu, no estado que eu estou. Qual é meu, entre aspas, estado de espírito? Né? Eu estou amarfanhado num canto, estou deprimido, etc. e tal. Por quê? Por quê? Devemos fazer essa pergunta, porque nós estamos deixando isso correr, não estamos buscando ajuda de nenhuma natureza, não estamos indo ao médico, não estamos buscando ajuda nenhuma.
Precisamos de ajuda, sim, e de vários tipos de ajuda. Mas a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem, que fique bem claro isso. A delicadeza da idade infantil vai torná-los brandos, acessíveis aos conselhos da experiência dos mais velhos e dos que devam fazê-los progredir, que são aqueles encarregados diretamente da sua educação. Não vou nem falar necessariamente em pai e mãe, são aqueles responsáveis pela educação. Nessa fase é que lhes podemos reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Não quer dizer que vai dar certo, mas é nosso dever fazer por onde, né? Esse é o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada e que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Mas, preste atenção, o espírito tendo vivido a vida espiritual antes de sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Se ele já vem lá de trás com esse conhecimento, como é que ele tem isso? Mais uma prova de que a memória é como se fosse, não estou garantindo que seja desse jeito, apagada, ficar restrita a uma nova sistemática de vida que ele vai passar a levar, onde ele vai melhorar seus valores de que natureza? Moral, né? Vai passar por novos pais, novas mães, ou os mesmos, ou talvez um ou outro, ou no mesmo lugar, no mesmo país, em países diferentes, rico, pobre, várias situações. Para quê? Para aprender. O espírito desenvolve com a vida no corpo, né? Pode ficar em alguns momentos em estado latente, exatamente, isso aí pode ficar. Mas não vai ser claro uma coisa tão clara, né, para a criança. E quando a gente está falando aqui de reprimir esses maus pendores, que nós daremos conta do esforço que fizemos e que estamos fazendo ou vamos fazer para que tudo dê certo. A partir do momento que nossos filhos atingirem um certo grau de idade, e que, portanto, 15, 20 anos, conforme está se colocando aqui, se eles forem o que forem, o problema vai estar na mão deles. Porque já não estão ao nosso alcance, mas a educação, a gente não consegue pôr a mão, eles já trabalham, já estão fora de casa, já casam, já estão por sua conta e risco. Tudo que a gente pôde fazer, a gente agora pode torcer, a gente pode rezar por eles. Devemos sempre rezar por eles. E filho é filho, né? Sempre vão ser nossos filhos, sabemos disso. Ainda cheio de defeitos, ainda cheio de coisas que ainda não gostamos, mas são nossos filhos. Graças a Deus que é assim. Porque às vezes, lá na frente, somos nós que não conseguimos aqui atrás resolver problemas que eles possam ter de forma definitiva. Quem sabe? Quem tem certeza? Cada caso, portanto, é um caso. E cada um de nós é um caso. Então, essa vida espiritual antes da encarnação, como se explica? Ele fica espantado, né, ao reingressar no mundo dos espíritos. Isso se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito, né? Esse despertar não é um instante, um segundo, é o tempo que for necessário. Esse, aspas, despertamento. Vocês percebem como tem coisas bastante indiretas que a gente tem que saber como lidar com isso, saber interpretar isso, para nós compreendermos, né? Nós mesmos. Mais tarde, ele vai se inteirando da sua condição, à medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrena vai se lhe apagando. Isso quando ele está voltando lá para o plano espiritual, né? Também a mesma coisa, ao contrário, né? O contrário. Ele, à medida que vem e à medida que vai, ele passa por um período intermediário que dá-se o nome, não é uma palavra simplesmente chamada de perturbação, não quer dizer necessariamente que vai ficar perturbado, doidão, maluco, não é isso não. Né? Uma perturbação.
Imagina você anestesiado. Eu já tomei tanta anestesia na vida que eu comparo isso com anestesia, entendeu? Oi, Ivanista, tudo bem? Boa tarde. Pode fazer uma pergunta aí, não tem problema não. Se bem que você está chegando agora, pode ter perdido alguma coisa. Mas se a gente puder ajudar, fala aí. Dentro desse tema, lógico, né? Pode falar, se puser na tela aí, a gente tenta ajudar. Boa vontade aqui a gente tem para isso. Bom, provavelmente você está escrevendo e a tua pergunta vai sair na tela, né? Se tiver com um problema maior, você pode chamar o Hermes aqui, que está se predispondo a te corresponder contigo via PVT, tá bom? Isso só se dá no primeiro momento porque é efeito dessa perturbação. À medida que ele volta gradativamente, lembrança do passado, que a impressão da vida vai se lhe apagando. E ele vai olhando para trás da vida dele como um todo. Porque o espírito é imortal, ele é um só. O que houve foi reduções e amplitude. Reduções, que são essas reduções? É a fase em que ele encarnou, as conquistas que ele fez. E assim volta a ser, cada vez ele está, portanto, cada vez que volta, como se fosse um elástico, ele volta com mais conhecimento. Volta com mais um processo, mais um grau de evolução. Né? Uma mulher que aborta pode engravidar novamente do mesmo espírito? Olha, eu não me lembro de ter lido isso em livro nenhum especificamente. Mas eu não vejo nada demais. Eu acho que pode perfeitamente, sim. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Entendeu? Cada caso é um caso. Há apenas 2 meses, 1 mês, 2, 3 meses e tal. Se o corpo tem condição de gerar tanto que a pessoa ficou grávida, pode. Né? E pode ser o mesmo espírito? Por que não? Né? Quem somos nós aqui para saber disso? Mais tarde, do outro lado da vida, talvez a gente tenha acesso a essas informações. Cada um de nós, de per si até, né? Agora, podemos fazer, diante de que nós já vimos aí, umas considerações e conclusões iniciais, tá? Que vão cobrir aspectos sociais disso tudo que a gente colocou. O que então nós fizemos até aqui leva a um grande número de reflexões. Ao nosso ver, a mais importante delas está na responsabilidade dos pais. Habitamos em um mundo onde crianças crescem por si sós, abrigadas nas ruas, vivenciando exemplos torpes e perigosos, privadas de toda espécie de auxílio e de proteção. Curiosamente, os silvícolas, os índios, né, não têm e não tinham esse problema. Em sua estrutura social, os filhos eram responsabilidade de toda a tribo, ou seja, não haviam menores abandonados. Esse aspecto nos proteja, então, nos projeta então uma reflexão dolorosa. Olha, meu Deus, lá para trás no tempo não tínhamos esse entendimento, né? Na época dos índios, a criança era um problema da tribo, um problema social. Não era um problema somente de pai e mãe, de escola, como muitos querem que seja. Educação se dá em casa, a instrução é na escola. A escola pode até ajudar a manter um pouco dessa educação. Tá? Habitamos um mundo onde as crianças crescem por si sós, elas são obrigadas hoje nas ruas. A gente está vivendo momentos específicos. Curiosamente, tudo isso acontece com os índios, né? Acontecia com os índios. O grau de responsabilidade social que deixamos de cumprir nesse novo modelo, sob o qual nós estamos vivendo, o quanto é mal, o quanto é ruim para nós. Vamos refletir. Aqui nós não estamos lidando com a verdade pré-definida. Nós temos que refletir e levar a nossa vida pela razão. É isso que Kardec nos disse. Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar face a face a razão em
todas as épocas da humanidade. Existe a orfandade causada pela ausência de recursos materiais para sustentar esses filhos. É penosa a condição dos pais nesse momento. É nessa hora em que as responsabilidades de sexo são mais duramente cobradas dos jovens e adolescentes e, consequentemente, dos pais. Ao invés de encontrar um espírito a fim de um resgate, de um espírito para auxílio mútuo, de um progresso espiritual, o que estaremos ajudando a se formar, de acordo com a nossa, vamos chamar assim, capacidade de educação, né? Nós estamos ali fazendo o quê? Nós estamos criando no lar e na sociedade um novo inimigo, uma nova dívida. E os pais? Onde é que erraram? Faltou caridade? Faltou insensibilidade? O que houve? Essas perguntas são muito poucas, existem muitas outras que cada um de vocês podem fazer. E por aí a coisa vai. Quando a gente está falando aqui de sexo, nessa idade mais tempo, vocês sabem, todos, talvez até melhor do que eu, né, o que tem acontecido aí em termos de jovens tendo crianças, o que leva também a muito aborto, né, pela prematuridade do entendimento de tudo que está acontecendo e etc e tal. Nós estamos forçando, entre aspas, a natureza, né, no seu canto. Isso por causa de quê? O quanto nós temos a ver com isso? Quanta educação nós temos? E educação, e a escola ajuda a manter, né? Ajuda a manter. Agora, precisamos de gerar crianças com condições de educação, conforme está colocando o Hermes aqui. Crianças gerando crianças. Como é que tem condição de criar seus filhos assim? Como é que vai ser isso? Nós já estamos vendo isso acontecer. Imaginem países onde não haja muito pouca educação, não haja praticamente instrução nenhuma, e temos isso na África há muitos, nós sabemos disso. Até onde? Já que habitamos o mesmo planeta, o mesmo mundo, nós realmente não somos todos filhos de Deus e irmãos. A economia, aquela velha história, de um lado engorda uns, do outro lado emagrece outros. Né? A água é dispensada, no outro é jogada fora. No outro é indispensável. Né? Tem rio que nasce num país, corta o outro e vai lá para o final. Então ele represa a água dentro desse país no qual ele nasce e mata de fome o outro. Pode acontecer isso? Pode. E aí? Como interpretamos isso? Não é buscando soluções mirabolantes. Isso é buscando o quê? Evolução. Sabendo, agora nós estamos numa época em que com o computador está aqui a gente conversando amigavelmente com gente de sei lá de onde. Pode ser até de outro país. Isso está gerando em quê? Está gerando o quê para cada... Que interpretação nós damos disso? Inteligência. É o uso da tecnologia que foi gerada pela inteligência. Inteligência essa que é propriedade do Espírito. E quem criou o Espírito foi Deus. Agora, quem usa a inteligência somos nós. E a evolução é pessoal. O mérito é de cada um. Tantas vezes já ouvimos falar disso e vamos precisar de ouvir falar mais. E em cada lugar, que seja espírita, em cada sala, seja nessa nossa querida salinha virtual aqui do terceiro milênio, seja no nosso centro espírita, né? Em muitas religiões, nós vamos falar muito disso, porque precisa de falar. Senão, que providências vão ser tomadas se nós não tomarmos isso como rédeas sérias nas nossas mãos? Bom, existe a orfandade também pela ausência de recursos materiais para sustentar esses filhos. É penosa essa condição. É nessa hora que se cobra mais a responsabilidade dos sexos, do sexo, de fazer sexo em si, né? São mais duramente cobrados dos jovens e adolescentes. E isso, jovens e adolescentes, então tem muito a ver com os pais, está antes daquele processo de ficar adulto.
Né? E ao invés de encontrar um espírito para resgate, de um modo mútuo, de um modo de progresso espiritual, o que estaremos ajudando a formar no lar e na sociedade? Um novo inimigo, uma nova dívida, e os pais, onde erraram? Faltou caridade, faltou insensibilidade? O que faltou? Qual deve ser a postura do espírita em face a essa chaga social? Aqui pegou para a gente, né? E nós, como espíritas, o que podemos fazer diante desse grande problemaço que a gente tem pela frente, essa chaga social? De alguma forma, por estarmos ainda por aqui, somos todos corresponsáveis por nossos irmãos e irmãs que se encontram em tal situação. A nossa inação, quer dizer, por ficarmos parados, nesse sentido nos convoca a permanecer mais tempo num mundo de provas e expiações. Como podemos ajudar? Pensemos nisso. Lá no momento espírita, pense nisso. Pensemos nisso. Então nós também, não porque somos espíritas, mas também somos do povo, somos filhos de Deus, somos sim responsáveis por isso. E o que a gente pode fazer em nome disso? Em nome de tentar refrear esse tipo de coisa? Tudo que estiver ao nosso alcance. Como, por exemplo, agora o que a gente está tentando fazer. Ainda de uma forma acanhada, ainda de uma forma pequena, mas está se tentando fazer isso, despertar, que cada um de nós possa refletir, passar essas ideias para adiante, multiplicando essa informação, para aumentar esse conhecimento. Oi, Nádia, tudo bem? Boa tarde, querida. Começando por quem? Por nossos próprios filhos, instruindo-os sobre a responsabilidade, sobre a sua sexualidade. Demonstrando com exemplos claros a grande responsabilidade que temos ao educá-los e ao prepará-los para a vida que se abre diante dos seus olhos. Gente, a gente já leu isso aqui na Bíblia. Um exemplo arrasta. Um exemplo arrasta. O que a gente quer dizer com isso? Não é só ficar falando, é exemplificar, demonstrar, comparar. Esclarecer as preocupações com clareza e com sinceridade. Não devemos dizer ao filho que ele não fará isso ou aquilo porque não queremos. Isso não é motivo bastante para a cabecinha deles. O que deve ser feito é demonstrar-lhe todas as possíveis consequências dos seus gestos e dos seus atos, sempre que for possível. E deixá-lo decidir-se, muitas das vezes. Como os espíritos nos avisam, em 15 ou 20 anos eles serão eles mesmos. Então está na hora de fazermos tudo aquilo que nós podemos. Com o jeitinho melhor possível, né? Com carinho, etc. e tal, sem ultrapassar certos limites. Tudo é preciso muito bom senso. E se não tiver conseguindo ter esse bom senso sozinho, busca ajuda. Os médicos existem para isso. Também. E podemos perfeitamente, em paralelo, tratar do espírito com relação a isso. Em paralelo, tratar do espírito. Sem problema nenhum. Se durante a infância tivemos êxito de dar-lhes lição de moral e elas foram apreendidas com sucesso, os pais não falharam no que lhe diz respeito nesse aspecto. E os filhos sofrerão, eles pelos próprios defeitos que poderiam ter sido atenuados e que nós não conseguimos atenuar, apesar dos nossos esforços. E também por aquilo que eles já trazem de bagagem. Então é um caminho, é uma mão rude, mão dupla isso. Então não quer dizer que se ele não, entre aspas, se deu bem, o problema é nosso. Não, não é isso. Ele se deu mal, o problema é nosso. Não, não é isso. Nós podemos ter a ver tudo com isso, médio com isso, ou quase nada com isso. Não sei se eu estou me fazendo claro o suficiente para vocês entenderem essa minha forma, tentando simplificar a maneira de falar. Tá? Está bem claro, né, dona? Tomara. A vontade é essa mesmo. Mas, seguindo em frente, esse mecanismo de fragilização sobre o qual estamos ao nascer e ao desencarnar, faz de nós muito, muito dependentes uns dos outros, lei da sociedade, olha aí. Este é o motivo pelo qual a responsabilidade social ser tão importante quanto a responsabilidade com a família. Quem são meus pais? Quem são meus irmãos?
Quem disse isso? Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Foi Jesus que disse isso. Que melhor momento para lembrar que nós somos o quê? Uma família global, caramba. Uma família global. Não é isso que nós somos? Nós estamos embaixo do mesmo teto, do mesmo céu. Só que a gente é pequenininho, o céu é grandão, está em cima da gente, né? É o nosso teto. Esse tema de hoje também consiste numa coisa: auxiliar na formação e na elevação de todos nós. Se ajudarmos a evoluir nossos filhos, eles ajudarão a evoluir nossos netos, preste atenção. E muito provavelmente estaremos em algum momento reencarnando neste meio em que nós mesmos estamos ajudando a construir. E ai de nós se tivermos destruído ou maltratado em gestos, ações ou palavras os nossos filhos, porque são empréstimos que Deus nos faz para progredirmos e ajudá-los a progredir simultaneamente. Então atenção com isso, a lei de causa e efeito provavelmente vai trazer-nos a situações que necessitamos para um reaprendizado a este mesmo meio, para que colhamos os frutos de nossa insensibilidade e irresponsabilidade para fim de aprendizado nosso. Vamos então ensinar nossos filhos pelo exemplo, conforme fez Jesus há mais de 2010 anos. Não criemos, portanto, somente os nossos filhos, não vamos só criar. Vamos educá-los para que eles sejam felizes. E também para que não sejam punidos quando forem adultos. E tomara que essa fase tenha bastante efeito como teve em mim. Fiquei arrepiado, todinho arrepiado aqui. Alguém falou por mim, sei lá. Mas eles poderão ser os nossos educadores do futuro. Pois é, né, Roberto? É isso aí que a gente está dizendo também. A gente volta e uns outros vão ajudar os outros. O que nós fizemos para ajudarmos e continuarmos ajudando, melhorando, né? Arrepia mesmo, né, filho? Arrepia assim, Beth. É muito forte. Por isso que a gente deu uma prioridade tão grande de falar sobre a infância, biscoitando assim, de longe, né? Aparentemente, o aborto. E agora sim, agora vem a segunda parte que nós falamos no início do nosso estudo, que estaria dividida em 2. Essa parte agora vai ser uma parte que nós vamos tentar aqui pela primeira vez, que ela seja, vamos chamar assim de audiovisual, ou bastante visual, né? Nós vamos tentar projetar na sala filme sobre o processo do aborto. Patrícia, Reinaldo, você nos colocou que temos o dever de orientar nossos filhos. Onde fica o livre-arbítrio dos nossos filhos? Exatamente. O livre-arbítrio está no peso que ele está, já estou carregando. Nós estamos mexendo naquilo que está ao nosso alcance fazer. Mas veja, se o livre-arbítrio dele, de maus pendores, passar para frente, a gente não conseguir controlar, não quer dizer que culpa nossa, exclusivamente. Poderemos ter parte ou toda a culpa, ou poderemos não ter culpa. Nos esmeramos todos em fazer isso e, no entanto, acaba acontecendo. Aliás, outro dia eu vi um capítulo, não vejo sempre não, vejo um capítulo de novela e me lembrou muito disso, porque eu estava fazendo estudo, né? Então, usar corretamente, isso aí que a Beth falou, usar corretamente o livre-arbítrio. É ensinar para eles o que é livre-arbítrio. E os impactos que isso tem, dar exemplos. Olha como é que Jesus fez. Entendeu? A gente é bom essas perguntas porque faz a gente remoer a coisa e voltar no início. Não é ruim não, pode fazer mesmo. Então vamos criar nossos filhos para que eles sejam felizes. E fazendo isso, a gente também está criando para que eles não sejam punidos quando forem adultos. E nós sabemos de tantos casos assim. Então agora nós vamos partir para uma tentativa aqui, diferente, de progredir no nosso processo tecnológico, né? E que eu vou precisar de um pouquinho da paciência de vocês e vou tentar fazer umas gracinhas aqui. Antes de começar a fazer essas gracinhas, deixa eu explicar para vocês. Eu vou tentar projetar aqui na sala. Vocês podem clicar no meio da tela que vai aparecer aí, para que ela expanda. E deixem assim,
E vocês vão assistir, ler ou ouvir tudo o que estiver acontecendo. E vão chegar às suas próprias conclusões. Isso aí que é o mais importante, tá? Deixa eu tentar achar as coisas aqui. Vamos lá. Bom, 1, 2, 3 e já. Tentem ler isso aí. Não estou dizendo tão rapidamente o que vai acontecer, mas ler e guardar isso em mente e emendar essas coisas à medida que estiverem vendo. Tá bom? Vamos lá. Podem clicar no meio para uma vezinha só para que a imagem expanda. E aí o que tem? Obrigado, mamãe. Esse obrigado aí foi meu. Então vamos deixar a natureza rolar. Carta de um bebê para sua mãe. Eu não vou ler não, gente, para não fazer um eco nessa história. Carta de um bebê para sua mãe. O Dudu está gravando, né? Vamos ver se eu tenho velocidade para isso. Expediu, nossa, não. Não tenho velocidade para isso aqui, Dudu. É a primeira vez que estou fazendo isso. Mesmo. A partir do próximo. Mamãe, já se passou um mês desde que eu fui concebido e já começo a ver como meu corpinho começa a se formar. Quer dizer, não sou tão lindo como você, mas me deu uma oportunidade. Estou muito feliz, mas tem algo que me deixa meio preocupado. Ultimamente me dei conta de que algo existe na sua cabeça que não está indo bem. Mamãe, já se passaram 2 meses e meio. Estou muito feliz com minhas novas mãos e tenho vontade de usá-las para brincar. Primeiro com as mãos que eles brincam mesmo, né? Mamãe, me diga o que foi. Por que você chora tanto todas as noites? Por que você e o papai se encontram e é uma brigada danada, um gritando com o outro? Vocês não me esquecem? Vocês não me querem mais, é isso? Vou fazer o possível para agradar vocês. Mãe, já passaram-se 3 meses. Te noto meio deprimida, bastante deprimida, não entendo o que está acontecendo, estou confuso. Hoje de manhã fomos ao médico, você marcou uma visita para ir para amanhã, não entendo, eu me sinto bem. Mamãe, já é o dia seguinte, já é dia, onde vamos? O que está acontecendo, mamãe? Mamãe, não se deite ainda. Ainda são 2 horas da tarde. Tenho sono, não quero dormir, não quero brincar com a minha mãozinha. E esse tubinho, o que está fazendo aqui dentro da minha casinha? Mamãe, esse moço, essa é minha mãozinha, o moço arrancou essa mãozinha. Mãe, a minha perninha, estou arrancando também. Não vê que eu ainda sou muito pequeno para me defender sozinho? Mamãe, me defenda. Diga para eles pararem, juro a você que vou me comportar e não vou mais te chutar. Como é possível que um ser humano possa fazer isso comigo? Ele vai ver quando eu for grande, e aí, mamãe, já não consigo mais. Aí, mamãe, já se passaram 17 anos daquele dia e eu aqui em cima observo como você te machuca por ter tomado aquela decisão. Por favor, não chore, lembre-se que eu te amo, que eu estarei aqui sempre zelando por você. E aí o que a gente pensa, gente? Tudo que aconteceu poderia ter terminado de outra forma. Assim, por exemplo. Ou talvez, assim, quem sabe. Aborto, esse tema merece nossas mais profundas reflexões, muito mais do que palestras com justificativas técnicas e religiosas. Cada um de nós precisa pensar nesse assunto sob o ponto de vista de estar vivo no planeta que nós estamos. É um planeta de provas e expiações que estamos aqui para evoluir. Pense nisso. Pensemos nisso, cada um de nós.
Essa frente, por acaso, é do meu centro espírita. Né? Tomara que vocês tenham gostado disso, entendido essa nossa preocupação em fazer colocações dessa ordem, que na minha palavra uma imagem, na minha mente uma imagem vale mais do que 1000 palavras algumas vezes. Né? Mas a mensagem foi clara, né, Beth? Que bom. Canto Amaral disse que foi chocante, que não há quem se comova. O Francis disse que está legal, né? Vanista foi as lágrimas, né, Vanista? Isso aí faz parte do processo. O assunto realmente é triste. Por isso que nós falamos muito de vida antes. Porque falar disso, a gente já sabe em que é. E nós temos mais um para virmos aqui. Eu vou tentar colocar aqui para funcionar. Se não funcionar, vocês desculpem. É uma tentativa tipo meio primária para mim. Então vamos lá. Olha aí o livre-arbítrio que vocês andaram perguntando aí. Viu, Patrícia? Boa tarde, Gavião. Seja bem-vindo. Olha os slides aí. Gente, preste muita atenção em tudo que está escrito aí. Se você conhecesse uma mulher que está grávida, já tem 8 filhos, dos quais 3 são surdos, 2 cegos, 1 é retardado mental e ela tem sífilis, recomendaria que ela fizesse um aborto? A resposta vai ser dada no final. E a pergunta 2, é tempo de escolher um líder mundial e seu voto é importante. O comportamento dos candidatos é o seguinte: candidato A, associado a políticos corruptos, costuma consultar astrólogos, teve 2 amantes, fuma cigarro um atrás do outro, bebe, etc. e tal. Candidato B, foi despedido do trabalho 2 vezes, dorme até meio-dia, usava drogas na universidade, bebia meia garrafa de uísque toda noite. Candidato C, é um herói condecorado de guerra, é vegetariano, não fuma, bebe às vezes, um pouco de cerveja, nunca teve nada disso. A resposta vem no final. Então vamos estudar um pouquinho de aborto antes de responder a pergunta. Olha aí. Leiam, eu não vou ler sempre não, até para não ficar cacete aquela coisa. Leiam as perguntas e as respostas. Pergunta 344 agora. Aumentem a tela clicando no meio do vídeo. Olha que belezinha de imagem. Começando a fazer o parto, vem a mãozinha do bebê. Aborto terapêutico. Existe isso? Aborto eugênico ou piedoso? Saberíamos, já soubemos o que é eugênico e etc. Uma mulher aí de novo. E Dudu, é meio comprido aqui, não vai dar para mim ler tudo tão rápido. Aborto econômico, pergunta 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará o tempo em que seja excessiva a população da Terra? Resposta, não. Deus isso provê e mantém sempre tudo do jeito que estava. Viu como é meio rápido? E o aborto por estupro, hein? Justo é se perguntar se a criança foi que cometeu o crime. Por que imputar-lhe a responsabilidade por um delito do qual ela não tomou parte? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre, etc. e tal.
Às vezes vocês vão ler mais rápido do que eu estou lendo, tá? O ensaio não foi feito um número de vezes necessário. Cúmplice do aborto, que aspecto curioso, olha só. No final vocês vão ter um presente, tá? Consequências físicas do aborto, físicas, emocionais e espirituais. A coisa está assim para pensar. O direito da mulher. Invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumento para que o aborto não seja crime. Ela tem o direito de fazer o que quer com um bom corpo. E, portanto, não é crime. É isso que quer dizer. O Hermes é que quebrou a cara comigo nisso. No reajuste ante a quebra moral pela prática do aborto, não se busca condenar ninguém. O que se pretende é evitar a execução de um grave erro de consequências nefastas, tanto individual como socialmente, como também sua legalização, como asseverou Jesus. Agora vamos responder aquelas duas perguntas feitas no início. A gente vai se lembrar quando ver a resposta. Se você escondeu o candidato C, acabou de votar em Hitler. O A era o Franklin Roosevelt, o B era o Winston Churchill e o C é Adolf Hitler. Ele era vegetariano, etc, etc e etc. Se você respondeu sim para aqueles três lá, você acaba de matar Beethoven. Por quê? Você aconselhou para o Beethoven nascer o quê? Surdo, não é, gente? E aquela moça tinha todos aqueles problemas. Então veja como é que as decisões às vezes são tomadas, né, por nós. 01. Estou deixando até um pouco mais. Oh my gosh! Para que vocês possam direitinho. Não se preocupem com a vida. No final eu vou deixar um presentão aqui para vocês. Tomara que vocês considerem um presentão. E nós vamos dessa forma partir para o terceiro e último. Eu vou ter que fazer coincidir aqui duas coisas. Vou precisar de uma atenção aqui danada comigo, tá? A gravação vai sair purinha, bonitinha. Daqui não precisa se preocupar. Eu vou precisar de muita luz aqui, tá? Vou pedir que vocês me ajudem. Então, 1, 2, 3 e... já. Aborto não realizado. Veio na hora indesejada, lembrava-se Laura. Veio na hora errada e ainda trazia riscos de várias ordens. A saúde debilitada, problemas familiares, o desemprego. Seu primeiro impulso foi o aborto. Tomou inchás que, em vez de resolver, a debilitaram ainda mais. Recuperada, buscou uma dessas pessoas que arrancam, ainda no ventre, o chamado problema das mães que não desejam levar adiante a gestação. Naquele dia, a parteira havia adoecido e faltara. Laura voltou para casa preocupada. 1000 situações lhe passavam pela mente. À noite, deitou-se e custou a adormecer, mas foi vencida pelo sono. No sonho, viu um belo jovem pedindo-lhe algo que na manhã seguinte não soube definir. Durante todo o dia não conseguiu tirar aquela imagem da mente, de sorte que esqueceu a gravidez. Na noite seguinte, voltou a sonhar com o mesmo jovem, só que acordou com a agradável sensação de tão doce quanto agradável, obrigado. Era como se ainda visse seus lábios pronunciando palavras de agradecimento, enquanto de seu coração irradiavam a paz indefinível. Desistiu do aborto. Enfrentou tudo, superou todos os riscos e saiu vitoriosa. Hoje, passados 23 anos do episódio, ouve consternada seu belo e jovem filho pronunciar:
do púlpito da solenidade de sua formatura ante uma extasiada multidão. Agradeço sobretudo a minha mãe, que me alimentou o corpo e o espírito, dando-me não só comida, mas carinho, companhia, amor e, principalmente, vida. E olhando-a nos olhos, o filho pronunciou num tom inconfundível: obrigado. Ela não teve dúvidas. Foi o mesmo obrigado doce e agradável de um sonho há 23 anos. A mulher que nega o ventre ao filho que Deus lhe confia, nega-se a si mesma a oportunidade de ouvir a cantiga alegre da criança indefesa, a rogar-lhe carinho e proteção. Perde a oportunidade de dar à luz um espírito sedento de evolução, rogando-lhe uma chance de reencarnar, para juntos superarem dificuldades e estreitarem laços de amizade e afeto. Se você, mulher, está passando pela mesma situação de Laura, mire-se no seu exemplo e permita-se ser mãe. Permita-se sentir, daqui a alguns meses, o agradecimento no olhar do pequenino que lhe roga o calor do colo e uma chance de viver. Conceda-se a alegria de daqui a alguns anos ornamentar o pescoço com a joia mais valiosa da face da terra. Os bracinhos frágeis da criança num abraço carinhoso a lhe dizer: obrigado, mamãe, por ter me permitido nascer e crescer e fazer parte desse mundo negado a tantos filhos de Deus. Pense nisso. Todos nós voltaremos a nascer um dia. Se continuarmos negando oportunidades de reencarnação aos espíritos, com os quais nos comprometemos antes do berço, talvez estejamos negando a nós mesmos a chance de uma mãe ou pai no futuro. Pensemos nisso. Bom, gente, estava aí o presente que eu achei que viria para vocês, e eu queria agradecer aqui de público, né, juntamente ao Hermes, meu querido amigo Hermes aí, dele lá, né, de fazer, de nos ajudar a fazer esse final relativamente pequeno em função de tudo aquilo, de tudo que a gente investiu para falar na criança. Vocês agora sabem, de fato, aí por que se falou muito de vida? Gente, é necessário preservar a vida. O aborto ele vai deixar de acontecer com o tempo, ou vai diminuir, etc, etc, etc. Mas deixa eu dar um presente aqui para vocês, maior um pouquinho, talvez, né? Modéstia à parte, mas eu tentei porque são vários centros diferentes e a gente faz estudo em vários centros e nós decidimos criar um site para condensar tudo isso. E o primeiro estudo que cai nesse site é exatamente esse aí. E é muito fácil de decorar esse endereço e meu próprio e-mail, conforme vocês podem ver. E aqui está o endereço dele. rei.naldo.com.br. Lá vocês vão poder baixar todos os PPS e vão poder baixar, acessar até outras coisas com o tempo. Passem a visitar o site, porque todo dia vai ter um incremento. Graças a você, Hermes. Perdemos horas em cima disso, não foi, amigo? Mas valeu, acho que está valendo a pena. Valeu a pena. O Hermes sabe tudo, esse cara é terrível. Com certeza. Eu não tem nada com isso não.
Eu estou aqui só para evoluir, mas não me complique mais do que eu já tenho para desenvolver. Tem muito pouca coisa no site, foi feito em um dia de ontem para hoje, já criando o texto ali dentro e criando tudo. E agora ele está para sempre para vocês. Se vocês quiserem imprimir, tem uma tecla lá, imprimo, né? Se vocês quiserem baixar lá, também baixem. Agora eu queria, antes de qualquer coisa, ler para vocês uma coisa de finalização muito importante, mas muito importante, e que tem lá no rodapé final. Eu vou ler isso para você, tá? Para vocês todos. Preste atenção um pouquinho só. Se alguém lhe procurar e comentar que já passou pela experiência do aborto, você poderá ajudá-la dizendo-lhe que existem muitas formas de atenuar o fato perante ela mesma, perante Deus, perante tudo que for necessário. Pode-se adotar uma criança, trabalhar voluntariamente com crianças necessitadas em creches, em asilos, hospitais, ou assumir atitudes do gênero que venham confortar crianças e a ela mesma, a si mesma também, demonstrando ao agir dessa maneira que se arrependeu e que agora busca ser útil para outras crianças. Não esqueçam disso, por favor. Oh, Cantamaral, que bom, que legal. Ah, que bom. Tomara que tenha sido útil aí para vocês também. Você viu que aqui a gente não falou nada demais, né? Falamos o que é uma preocupação natural de todos nós. Mas com certeza, isso você tem todo o direito de dar o pitaco. Estou passando o microfone para você. Tá bom? Ô Vanista, legal, filho. Legal. Bem-vindo sempre, tá? Bem-vinda. Obrigada. É menina. É menina. Tá bom. Vou passar o microfone aqui. E a Beth Rosado quer falar uma coisinha antes, depois, tá bom? Hermes, 1, 2, 3 e... você quer falar antes ou depois do Hermes? Fala para mim. Hermes, você quer falar antes? Ou passa para ela? Antes dele encerrar. Então você sobe e fala alguma coisa aí, ô Hermes. Fala agora. Estou te passando o microfone, hein? 1, 2, 3 e... já, sobe aí, Hermes. Olá, Beth. Você faz encerramento, dona Beth. Eu fiz o começo, a não ser que o Reinaldo queira encerrar, tá? Eu fiz o início, fiz a prece inicial. Mas, Reinaldo, ficou jóia, viu? Ficou legal, tudo bonitinho. O Reinaldo estava preocupado, gente. Ele está já uma semana quase inteira procurando bastante subsídios, fazendo aqui, fazendo acolá. E essa é a nossa intenção aqui na sala, procurar trazer dentro das nossas possibilidades o melhor possível. E se a coisa funcionar como nós estamos esperando, nós, quem sabe, se mais tarde, eu digo mais tarde, daqui a um tempo, nós fazemos aqui o estudo, a gente grava antes com a câmera e traz aqui o estúdio, botando aqui na sala, se o Paltalk permitir, a quantidade de bytes, nós fazemos o estudo, talvez de 1 hora, através do vídeo, né? A gente tem o tema, grava o vídeo e depois em videotape nós passaremos, obviamente estando aqui atentos e escrevendo, respondendo ao mesmo tempo. Tá? Eu ia dizer uma coisa, eu falei tanto que eu me esqueci o que eu ia dizer. Bom, é um pequeno comentário, Reinaldo. Não para concluir o seu trabalho, que foi muito bacana, apenas algumas observações, como se diria, considerações finais. O inventário minucioso do fenômeno vida levou-nos invariavelmente à mesma conclusão. Ou seja, a vida é uma concessão.
um bem outorgado do qual não se pode dispor. O fato é que o ser humano, nem de longe, nem de perto, fabricou moléculas da vida. Nunca conseguiu, nos tubos de ensaio, utilizando as condições prebióticas, a síntese de ribossomos, proteínas, nucleotídeos, enfim, de substâncias químicas básicas que entram na fórmula do ser vivo. Tudo só vem reforçar a certeza da existência de uma inteligência superior na base do planejamento da vida, que não consegue ser entendida ainda, dado aos parcos recursos da inteligência humana. Diante do organismo vivo, a questão básica é esta: quem tem o direito de eliminá-lo? O médico? A mãe? O pai? O Estado? Do ponto de vista ético, quem deve decidir se um ser vive ou morre? Fernando de Magalhães, ilustre jurista de nosso país, responde com convicção: o embrião é um ser de direito e, pelo Código Civil, todo sujeito de direito é uma pessoa, é um indivíduo, é alguém. E pelo Código Penal, matar alguém é crime. E esse é o ponto de vista da ciência também. É só para completar, teria mais que falar. Estou ali uma página do livro A Vida contra o Aborto, de Marlene Nóbrega, que faz também nos dar mais um pouco de chamar atenção sobre esse procedimento que ainda se faz muito por todo o universo, talvez. Beth, a palavra é sua para a sua prece, a não ser que o Reinaldo faça a prece. Adiante, Beth. Boa tarde, meus amigos. Vocês me ouvem? Bom, antes da gente fazer a nossa prece, eu não poderia deixar de falar aqui a respeito desse trabalho, Reinaldo. Nós que somos seus amigos, principalmente nós aqui do Rio, e convivemos com todas as dificuldades que você tem passado em relação à tua problemática, e graças a Deus você está conseguindo vivenciá-las com muita força, com muita coragem, e Deus está te dando forças, meu amigo, para você continuar entre nós fazendo esse tipo de trabalho. Foi muito lindo. Eu sei o quanto você se dedicou, eu sei há quanto tempo você vem preparando esse trabalho, porque eu fui assim uma espécie de cobaia, com muita honra e com muito prazer, você sabe disso. Então, nós só temos a te agradecer, meu querido, porque foi muito lindo, foi emocionante, e aqueles que aqui não tiveram, eu só tenho que dar os pêsames porque perderam. Então, antes disso, antes de encerrarmos, eu não poderia deixar de te agradecer, te parabenizar. Sei que você é como nosso amigo André, né? Elogios não sobem à sua cabeça, porque eu te conheço, sei da grandiosidade do teu coração, mas isso não poderia deixar de ser dito, né? O carinho com que você, durante essa semana, esses dias, preparou esse trabalho. E foi uma emoção muito grande mesmo, Dudu, porque eu vi, acompanhei tudo isso que vocês viram hoje, né? Eu já tinha visto junto com ele, tinha dado opinião, né? Ele me perguntando, mas hoje aqui na apresentação não teve jeito, meu filho. A emoção foi muito grande e o choro veio mesmo, as lágrimas vieram. Lágrimas de emoção de quem tem o poder, como o nosso reizinho querido, de tocar os nossos corações. Mais uma vez, meu amigo, Deus te abençoe muito e muito obrigado a você por ter trazido esses esclarecimentos aqui para nós. Não tem problema, quem chegou no final pode pegar lá no site, Reinaldo vai colocando aí o site novamente, para que as pessoas possam
rever esse trabalho magnífico que você montou aqui, meu amigo. Bom, eu faço a prece ou você vai querer fazer, Reinaldo? Se quiser fazer a prece para nós... eu faço, Dudu. Dudu, você é outra peça rara que nós temos aqui, meu amigo. É outro tesouro que nós temos, né? Que também está sempre aí nos ajudando nos trabalhos. E também agradecer ao Hermes, né? A gente não pode deixar de agradecer ao Hermes, ao André, que não está aqui, mas que ajudou na montagem desses PPS lindos aí, que fecharam o trabalho. É uma família, Dudu, eu não digo nem equipe, né? Nós somos uma família, graças a Deus, uma família unida. É isso aí, gente. Então vamos fazer a nossa prece, já que me deram essa honra. Nós vamos dizer assim: graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, ainda sob os efeitos da grande emoção ao realizarmos esta tarefa. Ao participarmos deste trabalho, Senhor, que foi trazido pelo nosso amigo Reinaldo, e que temos a certeza que é somente porque temos a doutrina espírita em nossas vidas, nós temos condições de estarmos aqui reunidos, estudando e participando de um trabalho tão bonito, de esclarecimentos importantíssimos para todos nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre as nossas responsabilidades, sobre o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, Senhor. E só a doutrina espírita vem nos ajudar nesta caminhada, trazendo essas informações importantíssimas. Nós só temos a agradecer, Senhor, agradecer muito por todas as oportunidades que nos são oferecidas, por todas as oportunidades que esta doutrina pode trazer, clareando nossas mentes, nos libertando das amarras que estávamos presos durante muitas encarnações de conceitos errôneos e truncados a respeito do Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, mas ainda, Mestre, na nossa pequenez, na nossa imperfeição, nós te pedimos, continue, Senhor, fortalecendo em todos nós esta vontade de crescermos, de evoluirmos, de sermos melhores, de corrigirmos ainda as más tendências que existem ainda dentro de nós. Ajuda-nos, mestres, a vencer esta jornada. Ajuda-nos a termos coragem de auto-analisarmos nossas dificuldades, nossos erros, e enfrentarmos, Senhor, com dignidade, com resignação, e sairmos vitoriosos, para que possamos, mestres, todos juntos, estarmos um dia reunidos junto a Ti, numa família universal como Tu nos disseste quando aqui estiveste. Ajuda-nos, Senhor, a chegarmos ao mais rápido possível deste encontro contigo, e daí junto continuarmos o nosso caminho para Deus. Que seja, Senhor, em Teu nome, que seja em nome dessa espiritualidade que nos ampara, mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, para, nesse momento, encerrarmos os nossos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus.